Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar disso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Bom pessoal, como vocês sabem, a partir do dia 10 de outubro começou o prazo até o dia 30 de novembro, a janela para contratar o Hugo Souza, que já se apalavrou com o Corinthians, já disse que quer ficar, tá vivendo um momento mágico no clube alvinegro, já virou ídolo em poucos minutos, momentos, né? Substituindo o Cássio, depois o Carlos Miguel. Foi emprestado pelo Flamengo, onde ele não teve espaço, onde ele não tem mais espaço, onde ele saiu, assim, escorraçado, chutado para jogar no Chaves de Portugal, porque o Flamengo não tinha mais o que fazer com ele. De repente empresta para o Corinthians do tipo, tá bom, pega esse goleiro aí, fixa aqui um valor de opção de compra, depois a gente conversa, e o Hugo fechou o gol. No Brasil, inclusive. Não tem jogador no Brasil que pegue mais do que o Hugo hoje, nesse momento. E o Flamengo, acho que se arrependeu. Não acho, inclusive, que o Flamengo esteja fazendo isso para utilizar o Hugo, e isso é o mais curioso. O Rodolfo Landim já deu entrevista, eles estão felizes que o Hugo seguiu sua vida, que ele é um bom menino, que ele foi alçado, né, a responsabilidade do time profissional de uma maneira prematura, não soube lidar com algumas situações, também não foi cuidado devidamente, falhou, é verdade, tomou algumas atitudes impensadas e acabou perdendo espaço, se inviabilizou, e o torcedor do Flamengo tem essa sensação também do tipo assim, caramba, não deu certo, mas beleza, seja feliz. A questão é que a relação Flamengo e Corinthians, ela não tá legal. Ela não tá legal e os dirigentes estão se aproveitando disso, né? Essa é uma leitura que eu faço e me permito fazer daqui. Existe uma batalha, ou existiu agora recentemente, nos bastidores, né, da CBF, pela troca das datas aí na semifinal da Copa do Brasil, que foi um escândalo, os dois acabaram se enfrentando nessa semifinal de Copa do Brasil. O Flamengo, no primeiro jogo, cobrou um ingresso de R$ 300 dos torcedores do Corinthians, que inclusive até a diretoria fez algo muito inteligente, muito interessante. O sócio fiel torcedor pagou apenas R$ 100, e aí o clube absorveu essa diferença, né, de R$ 200 por cada ingresso, para não ficar tão pesado assim para o torcedor ir ao Maracanã. Olha só o que o Flamengo fez, né? Aí tem a questão Mateuzinho, que voltou, todo aquele imbróglio que vocês já sabem, e um valor assim bem acima do que corresponderia ao Mateuzinho, que até tá jogando bem e tal, mas não vale mais de R$ 20 milhões, ok, foi um negócio que o Corinthians fez naquela oportunidade, tem que pagar, e de forma parcelada o Corinthians atrasou algumas parcelas. E a garantia utilizada nesse negócio, que é muito comum em negócios parcelados, né? Porque o clube precisa de garantias bancárias, né? Tá, ok, eu tô te emprestando um dinheiro, eu tô te emprestando um jogador, você vai me pagar, eu preciso, se eu não receber, eu preciso de uma garantia aqui. Aí você vai num patrocinador, você vai num investidor, você vai num banco, você vai de qualquer maneira para tentar, aqui, é quase como uma fiança, né? Você que já alugou apartamento, casa, né, com fiador, é tipo isso, se eu não pagar, o fulano paga. Grosseiramente, né, o processo jurídico ele não é tão simplista como eu acabei de descrever, mas é para vocês entenderem do que se trata. É mais ou menos isso. É uma garantia que o Flamengo quer do tipo assim, se eu não receber, eu tenho a quem recorrer. E o Corinthians utilizou o seu contrato, né, a sua empresa parceira, a Brax, né, que cuida das placas, no Brasil inteiro, inclusive. A Brax é responsável por isso, aquelas placas publicitárias que fica rodando patrocínio nos jogos e tudo mais. A Brax é uma parceira do Corinthians e tentou utilizar a marca. Como as parcelas elas não foram pagas pelo clube e o Flamengo também não recebeu, eles não aceitaram essa garantia, eles querem outras. Ou então pagamento à vista. Eu já falei aqui e vou falar de novo. Eu entendo que você tem um fluxo de caixa, que você não precise daqui a pouco dentro do teu planejamento, do teu orçamento. Se está aqui previsto um parcelamento, se é possível parcelamento, não tem por que pagar isso à vista, né? Que nem você vai comprar vamos lá, você vai comprar um micro-ondas, né? Vou usar um exemplo aqui. Aí você juntou lá R$ 500 pro micro-ondas. Chegando lá, o cara te oferece um parcelamento, eu te faço em 5 vezes de 100. Você tem os R$ 500, mas você pensa assim, mas não vai mudar, né? O produto vai ser meu, eu consigo aqui trabalhar com R$ 100 por mês que tá dentro do meu orçamento, e eu consigo utilizar esse dinheiro que eu juntei aqui para outras coisas e tal, porque, enfim, a gente tem mais compromissos, o Corinthians é a mesma coisa. Não tem por que ele despender um valor agora à vista maior, sendo que ele pode pagar parcelado, o jogador vai ceder, ele já está jogando aqui, não tem necessidade, e ele tem outros compromissos. Agora, tem batalhas que a gente compra.
Tem lutas que a gente escolhe travar. E eu diria para vocês que, nesse caso do Hugo, vai por mim, resolve. Pega os R$ 500 lá do micro-ondas, né? Ou os 800 mil euros, tem uma diferença pouquinha aí, né? E paga. Nem que você precise se endividar com, de novo, porque isso faz parte, infelizmente, com um empresário, com outro parceiro, nem que você precise fazer isso. Mas eu acho que vale mais a pena, porque essa incomodação, ela não está perto de acabar. Inclusive, me parece muito claro que o Flamengo esteja fazendo esse jogo duro, porque se até o dia 20, e falta pouco, né, uma semana, o Corinthians não resolver a compra do Hugo, inclusive com o modelo de pagamento, vamos pagar dessa maneira, tá aqui, primeira parcela é tal, ou à vista, não sei o quê, e aí houver a liberação, se não acontecer isso, o Corinthians tem que pagar mais R$ 500 mil para escalar o Hugo no próximo domingo. O Corinthians está tentando correr com isso para resolver e que o Hugo seja seu goleiro, para que ele não tenha que pagar mais 500 mil, já pagou 1 milhão pelo jogo do Brasileiro e da Copa do Brasil. Ele não quer pagar de novo mais 500 mil, mas se não resolver, vai ter que pagar. E o Flamengo, confortavelmente, porque o goleiro é seu e porque está previsto em contrato pagar uma multa se tiver jogar contra ele, está pensando o seguinte, bom, não, assim eu não quero. Não, vamos conversar. Não é negócio para o Flamengo. O Flamengo não está a fim de fazer um negócio agora de forma rápida. E com isso, o Corinthians é quem vai se prejudicar. Olha, eu poderia jogar com vocês que na segunda-feira, dia 21, independentemente de quem passar, o Flamengo talvez até seja mais flexível, porque eles estão tentando até o dia 20 aí, não é pelos 500 mil, digamos assim, essa guerrinha nos bastidores entre os dois clubes que está escancarada, né, por vários aspectos e, acima de tudo, pelo goleiro Hugo, que vai jogar, já jogou e fechou o gol, tá? Mesmo com a vitória do Flamengo no primeiro jogo, o Hugo foi um responsável pelo jogo ter terminado só 1-0. Então é isso, o Flamengo tá pensando assim, caramba, os caras, o goleiro é meu, eles estão usando contra mim e os meus atacantes não conseguem fazer gol no cara. Fizeram né, com o Alexandre. Mas, porra, ele pegou tudo e vem pegando tudo. Vocês imaginem se o Corinthians classifica nos pênaltis com o Hugo pegando 3 pênaltis. O Hugo pertence ao Flamengo, gente. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Então o Flamengo não é interessante para o Flamengo resolver essa situação logo. Porque, cara, eles estão percebendo que pelo menos não é um arrependimento de que eles querem o Hugo de volta, não é. Mas eles reforçaram um rival. Eles reforçaram um rival numa disputa direta de uma vaga que vale muita grana, que é uma classificação para a final da Copa do Brasil. Então, assim, o Flamengo está visivelmente chateado com a situação, está tentando criar uma represália aí para o Corinthians, que vai ter que pagar multa se não resolver, e até lá, Corinthians, paga à vista. Dá um jeito de pagar esse valor à vista. 800 mil euros, 4 milhões e 900 mil reais para futebol, para uma folha de pagamento de mais de 20, para um clube que tem 1 bi de receita, 2 bi de dívida, é verdade, mas tem 1 bi de receita. Não pode se sujeitar a isso, a ficar, sabe, nesse imbróglio e tal. Já resolveu que o Hugo é seu goleiro, que vai firmar um contrato de 5 anos, que vai ser jogador do clube? Então resolve logo para não ter problema ali na frente. E agora, pelas informações, o Corinthians está buscando outras garantias para que o Flamengo aceite. E eu tenho a impressão que eles vão ficar cozinhando o Corinthians nessa semana, não vão aceitar as garantias e vão arrastar até o jogo, até para gerar um desconforto, aí, por isso que eu falo, não tem a ver com os 500 mil apenas, gerar um desconforto, uma instabilidade, será que o Hugo vai, será que não vai? E realmente, se eles não entrarem num acordo, o goleiro volta para o Flamengo no final do ano. Então assim, tá tudo certo, tá apalavrado, mas assim, ele pertence ao Flamengo. Então o Corinthians tem que dar um jeito de resolver. Porque se o Corinthians não pagar aquilo que o Flamengo quiser, e o que está previsto em contrato é esse valor, e da forma que o Flamengo quiser, não vai ter negócio. O Flamengo vai fincar o pé no chão e vai dizer, não, beleza, eu recebo. Nem que seja para emprestar de novo para outro clube, nem que seja para deixar ele treinando em separado. É isso que o Flamengo vai fazer, porque ele está numa posição de conforto. Eles são donos, proprietários do passe do goleiro. Então, o Corinthians, nessa condição, ele não está na posição de escolher. É o dono que decide como ele quer o negócio, como ele quer vender o seu produto. Então é o seguinte, beleza, você quer vender assim? Então eu pago. Paga, Corinthians. Paga o Hugo Souza para não ter problema. Um título muito importante para o torcedor corintiano.
esse título paulista de 77, o título do quarto centenário em 1954, o título mundial, o segundo título mundial de 2012, o título da Libertadores de 2012, figuram na lista dos principais títulos do Corinthians na história do clube, do Sport Clube Corinthians Paulista. Bom, muito bem. Quero falar também agora do Memphis Depay. O Memphis Depay publicou nas redes sociais, neste final de semana, uma foto. E olha só, meus amigos, como o homem tá forte. Olha a barriga de tanquinho. Então não venham falar para mim que o Memphis está acima do peso, porque ele não está acima do peso. Ele pode estar fora de ritmo de jogo ainda, né? Porque ficou um tempão sem jogar, e aí entrou durante 3 partidas, ele entrou contra o Atlético, né? Contra o Atlético Goianiense, contra o Botafogo e contra o Internacional. Ele entrou, e contra o Internacional ele jogou como titular, né? Foi titular do time do Corinthians contra o Internacional, jogando 86 minutos. O homem tá forte, tá cada vez mais forte, e tá exibindo a sua fortaleza, né? Tá exibindo a sua... tá mostrando que tá em forma física, né? Quando tira essa foto assim, é porque ele quer mostrar, evidentemente, que ele tá em forma física. Então, daqui para frente, meus amigos, podemos esperar o melhor do Memphis Depay vestindo a camisa do Corinthians. E o melhor do Memphis Depay já será provavelmente contra o Atlético Paranaense na próxima quinta-feira. O Romero está na seleção do Paraguai, não deve chegar a tempo para jogar pelo Corinthians. Com isso, o Memphis deve jogar mais uma vez ao lado do Yuri Alberto. Hoje, o técnico Ramon Dias comandou o 5º treino seguido no Corinthians, 5º treino seguido, desde a partida contra o Internacional. Depois, o Corinthians teve 3 dias de folga na parada da data FIFA, e agora treinos seguidos em sequência. O Corinthians terá mais 3 treinos na sequência também durante a semana, até o jogo de quinta-feira contra o Atlético Paranaense. Jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro. E o provável time do Corinthians, ainda é provável, tá longe, né, do jogo, mas o provável time... Hoje ele comandou um treinamento coletivo, o Ramon Dias, né? A imprensa não pôde entrar, né? Os jornalistas não são liberados para assistirem aos treinamentos, mas um provável time do Corinthians para o jogo de quinta-feira contra o Atlético Paranaense é o seguinte: Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Kaká e o Bidu. José Martínez tomou o 3º cartão amarelo na seleção da Venezuela, deve retornar a tempo de jogar pelo Corinthians. Bidon, Carrillo e o Garro. Esse é o meio-campo do Corinthians. No ataque, Yuri Alberto e o Memphis Depay é o que o Corinthians tem de melhor força máxima para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. Sobre o Garro está liderando estatísticas ofensivas no Campeonato Brasileiro. Ele que é o cérebro do time do Corinthians, né, o principal jogador do time do Corinthians, ele lidera estatísticas importantes no Campeonato Brasileiro. Ele tem muita qualidade técnica, muita visão de jogo. No quesito assistências, por exemplo, ele já tem 4 assistências no Corinthians, segundo a plataforma SofaScore, que é uma plataforma de estatísticas. No quesito grandes chances criadas, ele já criou 8 chances. E passes para finalização, ele já, por jogo, quase 3 passes para finalização por jogo. Contando todas as competições, o Garro tem 8 gols e 8 assistências em 51 jogos, 46 deles como titular do Corinthians. O jogador tem 26 anos, recentemente ele renovou o contrato com o Corinthians, então o Garro está bem à vontade com a camisa do Corinthians e ele tem feito a diferença com a camisa do Timão. Quero falar do Hugo Souza, porque a novela continua entre Flamengo e Corinthians. Eu tenho visto muito os produtores de conteúdo ligados ao Flamengo trazendo informações a respeito de que o Flamengo não vai aceitar. Aliás, o Vene Casagrande trouxe essa informação, dizendo que o Flamengo não vai aceitar as garantias bancárias. Aliás, que o Flamengo não aceitou as garantias financeiras que o Corinthians apresentou para o pagamento parcelado do Hugo Souza. Porque é bom
que se explique o seguinte: está no contrato, o Corinthians já manifestou oficialmente o interesse em comprar o Hugo Souza em definitivo, né? E reza o contrato que o Corinthians terá que pagar 4 parcelas ao Flamengo. São 800 mil euros, né? 800 mil euros, mas parcelados em 4 vezes, parcelas a partir de janeiro de 2025. Isso está no contrato, as 4 parcelas. O Corinthians está se garantindo pelo contrato de que pode pagar ao Flamengo parcelado, de que ele não precisa pagar ao Flamengo à vista. Então o Corinthians se sente à vontade em relação a isso. Agora, o Flamengo quer garantias bancárias para receber este pagamento, porque o Flamengo recebeu o calote do Corinthians em relação ao Mateuzinho. O Corinthians não pagou a última parcela do Mateuzinho ainda. O Corinthians ainda deve a última parcela do Mateuzinho. O Corinthians apresentou a Brax, que é uma empresa de placas de publicidade, né? Uma empresa que comercializa placas de publicidade. O Corinthians tem uma parceria com a Brax. O Corinthians apresentou a Brax como fiadora do contrato do Mateuzinho e fiadora do contrato do Hugo Souza. Mas aí o Flamengo não aceitou essas condições, não quer que a Brax seja a garantidora ou fiadora do contrato do Hugo Souza, porque já tomou o calote do Mateuzinho. Entendeu? Então é essa a questão. O Flamengo está dizendo que tem que receber garantias bancárias, quer um banco, né? Quer que um banco coloque essas garantias, e o Corinthians está tentando colocar a Brax como garantidora. Enfim, o Flamengo também aceita receber o valor à vista, 800 mil euros. O Corinthians tem que resolver logo essa situação, para não correr o risco de perder o Hugo Souza, né? Seria um desastre o Corinthians perder o Hugo Souza agora que arranjou de vez um goleiro. E lembrando que, se o Corinthians não contratar o Hugo Souza em definitivo até o dia 20 de outubro, que é a data, até o dia 19 de outubro, né? 19 de outubro é um sábado, seria então 18 de outubro, sexta-feira. Se o Corinthians não contratar o Hugo Souza em definitivo, vai ter de novo que pagar 500 mil reais ao Flamengo para que ele jogue no domingo que vem, né? No próximo domingo, daqui a uma semana, portanto, pela Copa do Brasil. O Corinthians já teve que pagar 500 mil reais para ele jogar no Campeonato Brasileiro, já teve que pagar 500 mil reais para ele jogar o primeiro jogo da Copa do Brasil e provavelmente vai ter que pagar 500 mil reais de novo para ele jogar pela Copa do Brasil, o jogo da volta na Neoquímica Arena. Então, salve fiel, salve nação corintiana, continuando falando do Corinthians aqui com vocês. E essa é a história aí do Hugo Souza, né? Hugo Souza, Flamengo e Corinthians, tá dando o que falar aí entre os jornalistas do Timão, setoristas do Corinthians. Acho que o Corinthians deveria, o Augusto Melo aí, pagar de uma vez por todas, né, o Flamengo, para acabar com qualquer burburinho que possa existir aí. A gente já tem uma noção, né, que o Flamengo deve ter se arrependido de vender o Hugo Souza para o Corinthians, principalmente agora que o Hugo Souza agarrou muito contra o Flamengo no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Se não fosse o Hugo Souza, poderia ter sido um resultado maior para o Flamengo. E o Corinthians pode eliminar o Flamengo. Basta uma vitória simples, que já aconteceu no Campeonato Brasileiro, no próximo dia 20 de outubro, contra o Flamengo na Neoquímica Arena. Se o Corinthians ganhar de um resultado simples de 1-0, vai para os pênaltis e o Hugo Souza pode brilhar. Ou o Corinthians pode ganhar também de 2-3-0, que eu acredito também, e pode passar direto. Mas o Flamengo está com receio aí de perder o Hugo Souza agora, né, depois de ter mandado ele escorraçado lá do Rio de Janeiro. Negociou o jogador com o time de Portugal, né, onde a torcida criticou muito o Hugo Souza, né, por aqueles erros que ele cometeu lá na equipe do Flamengo. E o Corinthians deu uma chance pro jogador. Ele já está bastante familiarizado aí com o Timão, se diz aí cada dia mais corintiano, já caiu nas graças do torcedor e
vem agarrando muito, né? O Hugo Souza, né? Foi uma baita contratação do Corinthians, ninguém acreditava, o Flamengo deu uma tipo assim, vai, compra lá, vai, compra. Agora que tá tendo problema, o Flamengo vem dificultando as coisas para o Corinthians. Para acabar com esse burburinho, eu acho que o presidente do Corinthians deveria, de uma vez por todas, pagar tudo. Pagar logo, eu sei que está estipulado em contrato o parcelamento da compra do jogador. Mas acho que o Augusto Melo, para acabar com qualquer ruído, deveria aí pagar o Flamengo à vista todo o valor, para o Flamengo não ter o que falar, né? E até mesmo para o Hugo Souza aí ter a cabeça no lugar, já saber o seu futuro, porque o jogador quer ficar no Flamengo, mas o jogador quer ficar no Corinthians, mas se não tiver nenhum acerto com o Flamengo, o jogador retorna para o Flamengo no final da temporada, hein? Então é bom deixar bem ciente. O que vocês acham dessa história toda do Hugo Souza, Corinthians e Flamengo? Deixa aqui abaixo a opinião de vocês nos comentários. Muito obrigado pela audiência de vocês, tamo junto, forte abraço, vai Corinthians!